número de patrimônio, o hostname da máquina nova que você está instalando, o IP, tá? O tipo de equipamento, notebook, laptop, tá? A marca, o modelo. Algumas alterações aqui na frente também, como webcam, se tem ou não, kit biometria, hibridação, se isso tem na máquina. Calma que minha máquina travou aqui. É mais lá perto da casa do GG. Tem o Mestre Mac do Butantã. Só que é lá na frente. Deu uma travadinha aqui, gente. Aí também é uma coisa importante falar sobre a máquina híbrida. Eu não falei, Máquina né? híbrida. Equipamento híbrido, tá? Talvez seus técnicos já tenham familiaridade, mas é importante falar aí, né? Equipamento híbrido vai ser sempre uma máquina de vídeo, né? Que ela é hostname que tem os periféricos e função de caixa também. Então, se você vai trocar uma máquina, um terminal que tenha os periféricos de caixa e é um terminal de gerente, na hora de baixar a imagem, tem que colocar a opção lá 0017 caixa híbrido, tá? Então, isso é muito importante validar aí na hora, porque senão não vai funcionar nada. A planilha acabou de estar travou aqui. Mas o mais importante é que essas informações na planilha estejam corretas, tá? Que mais? Instalação não tem muita particularidade. Na desativação, sim. Desativação, a gente está tendo alguns probleminhas, né? O técnico não coloca as informações necessárias, tá? Então, está faltando, muitas vezes, o patrimônio, tá? Dos equipamentos antigos. Tem alguns equipamentos que a gente sabe que já está mais velhinho, já não tem mais o selo, já não tem etiqueta, tudo bem. E a gente pode até considerar, tá? Mas não é para todos, tá? Porque eu valido planilha aqui que o cara não coloca um. Né? Então, isso é importante a gente frisar que um ou outro tudo bem, tá? Outra coisa, né? Se não tiver mesmo etiqueta, né? Porque se tiver Se não etiqueta, tem tiver, que ter. se não tiver, né, a gente consegue consultar isso, né, no sistema do banco. Então, em alguns casos, alguns técnicos estão colocando lá ou duplicando esses dados, né? Fazem no instalado, estão fazendo no desativado também. Valeu, obrigado. Tá? E colocando qualquer sequência de números e letras, tá? Principalmente em número de série e patrimônio, tá? Isso não pode ser feito. Vai demorar mais um pouquinho para ele poder digitar isso, para ele poder colocar na planilha? Vai. Mas pelo menos vai sair uma cópia fiel do que está acontecendo na agência, tá? Isso é muito importante para a gente estar da validação. Outra particularidade que a gente vem obtendo com os técnicos é que, em alguns casos, né, isso deixando um pouquinho de lado a planilha, ou indo lá para a folha de coleta, o que está acontecendo? Os técnicos não colocam a UniOrg correta, tá? E não colocam isso a lápis ou a caneta muito fraquinho, tá? Então, Edson, peço para que você peça para os técnicos colocar isso, digitar isso no computador, tá? Alterar no computador e fazer impressão para colar nas caixas, tá? Porque tem muitas caixas, ou tá sem, tá? Ou tá muito clarinho. Então, na hora de validar pela foto que o técnico manda para nós aqui, não conseguimos ver corretamente a UniOrg, nem quantos volumes, tá? E colocar o nome do técnico que fez. Isso é muito importante também na coleta. Importante tá, Edson, que assim, se a gente tiver uma loja que você atendeu, você foi lá, atendeu, instalou 5 máquinas e faltou esses relatórios, aí eu vou precisar que você volte nessa loja e aí eu não vou te cobrar adicional por isso, tá? Então, assim, é muito importante que sigam esses padrões para que a gente
né, tenham o atendimento 100% validado. Porque se você atende uma loja, você não me manda uma RAT, não me manda um inventário, e no dia seguinte o gerente fala que tem algum problema em qualquer equipamento da loja dele, eu não vou saber se foi um equipamento que a gente mexeu, e eu vou pedir para você voltar lá, e enfim, gera custos para todo mundo. Então, o ideal é fazer correto para que a gente siga aí 100% no projeto, sem nenhum problema e sem custo adicional para ninguém. Sei que você não gosta, mas. Tem um detalhe bem importante, tá? Você nunca vai poder ter na aba de desativado a mesma máquina na aba de instalado, tá? Porque se tiver, a gente vai ter muito erro de cadastro do banco e esse equipamento pode ser até que saia do ar por conta disso. Só vai estar disponível no site nas lojas. Exatamente. E isso vem ocorrendo, que a gente tem alguns exemplos dessa semana aí, e a gente quase desativou a máquina que estava funcionando porque o técnico colocou o instalado, o número de série do instalado, na desativação. Tá? Eu até coloquei a folha de coleta aí, compartilhada, não sei se vocês estão vendo. Tá tudo certo aí? Vocês estão vendo? Sim. Sim, né? Então, sempre colocar aqui, ó, o Uniorg certinho, digitado, tá? Impresso, e o nome do técnico, tá? É só isso que ele E precisa preencher, né? O Uniorg, a quantidade de volumes e o nome dele. Isso, quantidade de volumes e o nome dele aqui embaixo, tá? E, o que a gente não aceita sem a Uniorg, sem quantidade de volume? Às vezes, na pressa, a gente até coloca salva a imagem com o nome do técnico porque ele não colocou, tudo bem. Mas o ideal é que todos esses campos estejam preenchidos corretamente, tá certo? Deixa eu até fechar aqui. Tem uma outra, vou compartilhar com vocês. Ver se eu pego aqui. Uma RAT. A RAT é uma das coisas também que dá muito problema, porque os técnicos não colocam as informações corretas. Então, ele me manda uma planilha com número de série, com um patrimônio, e na planilha, e na RAT, tá uma coisa, na planilha tá outra. E aí, Edson, né, o técnico que vai estar comigo ali, validando, tá, eu vou pedir para ele voltar e corrigir. Isso pode ser 6 horas da tarde, pode ser 6h30, pode ser 7, se eu tiver aqui às 8 validando com ele, ele vai ter que voltar e corrigir, tá? Isso eu pego bastante no pé aí dos técnicos, porque tem que sair certo. Eu costumo dizer para eles que eles ficam bravos comigo. É o seguinte, não adianta ele fazer uma agência inteira de 20 máquinas e no final da documentação ele fazer tudo errado. Para mim, ele não fez nada. Até para você entender, viu, Edson? Se a gente não manda essas documentações para o banco, a gente não recebe. E aí, se a gente não recebe, fica ruim para todo mundo. Então, se a gente não recebe, a gente não paga. Não é? A gente não recebe, a gente não paga. E aí você não paga os funcionários, aí fica difícil. Aí é uma avalanche de problemas que é por conta de controle, né? Aí, uma coisa que eu acho que é importante falar é uma perspectiva futura, não é para agora, mas a gente está trabalhando em automatizações para que isso fique mais fácil para o técnico, em fazer um sistema interno, para que o técnico só pegue o celular, tire uma fotinha e isso já reporte para nós, para não ter que ficar anotando tudo. Isso, inclusive, vai diminuir os erros de digitação. Só que aí é para o próximo projeto ou para o outro. Então, assim, isso está em andamento. No momento, a realidade que a gente tem é essa, tá? A gente está trabalhando para melhorar isso, porque a gente sabe que é moroso, mas é o que vem no pacote aí, né? A gente tá há tanto tempo com o banco e continua num relacionamento muito bom com eles, né? Inclusive, diferente da maioria dos outros concorrentes nossos dentro do banco, justamente porque a gente preza muito pela qualidade. Então, assim, quando a gente contrata um parceiro, chama um parceiro para trabalhar conosco, a gente espera que ele seja
o nosso braço nas regiões em que ele atende e que ele siga os mesmos padrões de qualidade que a gente tem. Se você falar, ó, tô com dificuldade na região tal, os técnicos não estão conseguindo aprender e entender, cara, não tem problema algum. A gente pega um técnico nosso, envia para a região para passar 2, 3 dias, quando forem lá, para ensinar seus técnicos, para a gente ter essa qualidade contínua com vocês, entendeu? Então, assim, quero ter esse feedback seu, quero a sua ajuda nisso, porque eu não posso ficar com parceiro que não entre no nosso padrão de qualidade, porque aí a gente vai estar virando mais do mesmo, vai estar virando igual as outras empresas dentro do banco e não vai ter nosso diferencial, que é a qualidade. Legal, bacana. Isso é muito bom, muito importante. Aí vamos falar da RAT aí, né, Gilton? Tá no mudo, Gilton. Pronto, no mudo aqui. Então, vamos lá falar da RAT. A RAT também é muito importante, tá? Nenhum técnico deve sair da agência sem assinar essa RAT, tá? É raro os casos que tenha acontecido, tá? Só se o gerente saiu, não tem ninguém que possa fazer isso, mas é um ou outro caso isolado, tá? Sempre colocar o nome da loja corretamente, tá? Muita gente coloca aqui Santander. Eu tenho Santander no Brasil inteiro. Como é que eu vou saber? Não sei que loja que é, tá? A Uniorg, a data, bonitinho. Usuário. Muita gente aqui coloca a matrícula do usuário, tá? Esse usuário aqui é o nome da pessoa. Eu troquei para quem? Para Bruna. Qual foi o patrimônio antigo da Bruna? Foi tal. Qual foi o patrimônio novo? Tá? A data da substituição e o status, tá? Concluído. Sempre colocar as opções aqui corretas das perguntas. Se tiver alguma coisa a mencionar, colocar com letra legível para que a gente possa apresentar isso, né, para o banco ou para qualquer outro questionamento que a gente venha ter, tá? Então, escrever bonitinho aqui. Outra coisa, aqui é importante. Tem técnico que faz um rabisco aqui e esquece de pôr o RG dele. Escreve bonitinho o nome, coloca o RG, tá? Gerente, tá? Ah, o GG não tá, que acontece muito. Pega o GNS, tá? Não tem GNS. Cara, pega um GA, um administrativo que esteja na agência, ou até mesmo a pessoa que você prestou o serviço ali, trocou a máquina dela, tá? Mas não pode sair da agência sem assinar a RAD, tá? Sem assinar a RAD e sem a validação. Se por acaso eu falar corrigir validação, eu sempre vou apontar, tá errado isso, isso, isso. Por favor, corrigir, tá? Então a pessoa corrige, volta, manda novamente para mim os arquivos, vou fazer a revalidação deles. Ah, ok. Sempre eu vou colocar lá o nome do técnico, planilha, fotos e RATs validadas com sucesso, tá? Ou às vezes não validadas. Erros, corrigir, tal, 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 certo? E o que acontece muito? O técnico já saiu da agência, então ele me mandou o arquivo a caminho de outra agência, tá? Então isso também é uma coisa que eu peço, esperem a gente fazer a validação para poder sair da agência. Pode demorar um pouquinho, porque tem muita gente que pode, mas é muito mais seguro. Se eu precisar de alguma informação, o técnico está lá, como a Bruna disse, eles são nossos olhos dentro da agência. Então, se eu precisar de alguma informação adicional, vocês verem o local. Eu não quero ter que, né, ligar o Edson e ter que falar, pede para o teu técnico voltar porque eu preciso de uma informação, né? Isso é muito chato de fazer, né? Ainda não aconteceu, mas vamos prevenir, tá? Então, geralmente é isso, da validação, tá? Outra coisa, a organização do grupo de validação dos técnicos, tá? Porque tem técnico que está me mandando só o inventário, aí passa 10, 15 minutos, ele me manda uma foto. 20, 30 minutos, ele me manda mais outra foto. Então, eu peço que você peça para todos os teus técnicos. Pediu validação, acabou a agência, então vamos organizar as coisas. Manda o inventário, manda as fotos, manda a RAD. Uma
em seguida da outra, porque aí eu consigo validar com mais rapidez, tá? Consigo ver todos os arquivos e já consigo dispensar o técnico mais rápido, ele ir para o próximo ponto. Tá certo? Então, basicamente, validação seria isso. Mais uma vez, eu digo, Edson, sou uma pessoa um pouquinho chata com isso, tá? Porque a gente Misterioso, vai. Misterioso. Também, e é uma pessoa que a gente precisa muito desses dados, né? Esses dados são muito importantes para nós. E a gente não vai conseguir entregar um projeto sem esses dados, né? Então, isso, como a gente já disse, pode ficar ruim para mim, pode ficar ruim para você, para os teus funcionários, para todo mundo. Então, por isso que eu preciso que isso seja de uma forma muito criteriosa e muito organizada, tá certo? Então, da minha parte é isso, Bruna. Vocês têm mais alguma coisa para complementar aí, Mônica, Ceará, você mesmo, Edson, tem mais alguma dúvida sobre essas questões? Recebeu? Acho que a Mônica passou no acionamento já, né? Eu mando, Bruna, em todos os acionamentos eu mando Tá. os arquivos. Beleza. Uma coisa que eu acho importante a gente comentar aqui, Bruna, no acionamento tem lá descrito as quantidades previstas, tá? A Bruna até já comentou, Edson, referente lá ao que é estação de caixa, o que é estação de trabalho, o que é TV. E ao final do atendimento, a gente precisa observar se todos os equipamentos estão sendo instalados de acordo com o previsto. E quando não for, é importante informar também na conclusão, dizendo que, olha, não foi feito um caixa porque nós não localizamos na agência, ou teve sobra de um notebook, teve sobra de um equipamento, porque tem locais que o técnico ele está deixando a agência com o equipamento ainda a ser trocado, que estava previsto para ser trocado, e ele não fez as trocas, entendeu? Tem mais alguma coisa, gente? É isso mesmo. Eu acho que a gente falou sobre tudo, né? Eu acho que Eu não consegui ouvir o que você falou por último. Você quer dizer em que questão? Em questões técnicas aí, o que acontece? Se tem alguma dúvida específica? Porque, assim, teoricamente é ir seguindo os passinhos que a imagem vai dando, e aí entra em umas particularidades quando começa a entrar na rede do banco, né? Sim, aí eu até peço um favor para você, tá? Nos técnicos novos, que eles provavelmente não vão saber o básico aí de uma baixa de imagem, eu peço o seu apoio para dar esse suporte inicial para eles, de ó, aqui você coloca o hostname, aqui você coloca não sei o quê, e qualquer particularidade técnica no sentido de preciso de apoio do suporte, aí a gente entra, tá?
aí a gente vai ajudar, vai apoiar no que for necessário. A gente às vezes tem alguns problemas de VLAN, problema de máquina que não pega IP, que precisa de um suporte nosso, num suporte às vezes até envolver telecom. Então, assim, nisso é sempre no grupo e a gente vai apoiar quando for necessário. Tá bom? Legal. É bom, isso é ótimo. Que a gente vai seguindo, porque tem muita coisa mesmo para vocês, tá? As coisas devem começar a ser entregues agora, entre essa semana e a próxima, os equipamentos, para vocês começarem a atuar aí com mais força nessa região do interior. Já tem, ô, Fernando, a imagem nova do corporativo? A gente está subindo no link. Tá É, terminando de fazer o upload. ainda não tem, tá, Edson? Então, assim, a gente não vai te acionar para nada nesse momento, né, o Fernando, de corporativo. Só depois Não, que a imagem subir, né? eu até tenho um acionamento, mas não é na região. Mas Ah, tá. quando eu for acionar, eu vou mandar o link. O link vai estar certinho. Não. Assim que eu tiver o link aqui, eu já vou disponibilizar. Beleza, gente? Mais alguma coisa? Alguém quer colocar mais algum ponto?